Calvário de Libertação, terceira parte, capítulo 6, Violência em sucessão descontrolada. A perspectiva da aflição na espera dos acontecimentos sombrios que se aguardam é dor presente antes da chegada dos sofrimentos futuros. A alegria por que se anela faz-se tormento da ansiedade. Muito importante a calma e a irrestrita confiança em Deus no jour le jour da existência, porquanto essas disposições superiores predispõem o equilíbrio emocional ante quaisquer acontecimentos. A Condessa de Concepción, não obstante serena, ou melhor, submissa às circunstâncias a que se amoldara em atitude passiva, aguardou o amanhecer na oração, sem saber como explicar ao esposo amargurado a ausência da filha, que lhe somaria desagrado a mais. Ela conhecia o entranhado amor paterno pela jovem, amor que às vezes afligia, fazendo-a buscar espairecimentos mentais para não mergulhar em suspeitas absurdas que a martelavam interiormente. Temia pecar por pensamento. Todavia, o desvelo exagerado do marido por Margarida, a forma especial como a tratava, extrapolavam os limites da progenitura pura e simples. Ao desjejum, antes de ser inquirida para chamar à presença do pai a jovem, sem mais complexidades, abordou a questão com sinceridade. Mateu, na sua ausência, esteve aqui, referiu-se em tom natural. E por que não ficou? Já volveu ao lar? Indagou mal-humorado. Ora, você sabe como são os jovens, respondeu, justificando o filho. Tem ânsias de movimentação. Qual o motivo, então, da viagem? Trazer um convite do conde Del Pilar. Para quem? Não sabia o senhor conde que eu não me encontrava no solar? É certo que sim. Todavia, generoso e amável como é, planejou oferecer-lhe uma agradável surpresa quando, retornando da corte, você passasse por Saragoça. Não compreendo. Que surpresa me poderia fazer? Homenageá-lo, disse-o com palavras bem medidas, com a presença da nossa Margarida no seu palácio. Certamente ela declinou do convite e você gentilmente agradeceu, adiando a homenagem, não é mesmo? Dom Fernando rilhou os dentes, enrubescendo pela súbita ira. Dando à palestra um ar de tranquilidade, a senhora Dolores respondeu. Pelo contrário, a princípio a solicitação pareceu-me improcedente e neguei-me a concordar, principalmente por causa da sua ausência. No entanto, ante os argumentos dos filhos, seu interesse por surpreenderem o pai, aqueci sem maior delonga. Pois não tinha o direito de permiti-lo. Como não? A maternidade dá-me a permissão de cuidar da felicidade da prole e o respeito que tenho devotado ao meu marido, com total acatamento às suas ordens, sem nunca me permitir ser ouvida. Credencia-me a agir com a correção e ser considerada nas minhas atitudes sempre inatacadas. Não desta vez, exagerou nos seus cuidados. Margarida não poderia nem deveria sair daqui sem a minha anuência. É um atrevimento dele formular tal convite e um descaramento da sua e da parte de Margarida. Não tolero insolência de ninguém, nem mesmo do rei. Isso não ficará assim. Acalme-se, Fernando. Você é um pai, não um dominador. Os filhos não são propriedade nossa. Além disso, Mateu, Amparito e mais 2 servos seguiram com ela, a fim de atenderem à dignidade e lhe resguardarem a honra. Não tente persuadir-me com vãs palavras. Não a perdoarei por tomar atitude que a mim me compete, nem desculparei Margarida pela imprevidência. Quanto ao senhor conde Del Pilar, teremos uma conversa grave e lhe exigirei um comportamento com desagravo à desonra que lança sobre nossa casa.
É um exagero, Fernando. Você não está em condições emocionais. Não prossiga, não se atreva. O assunto está encerrado. Recolha-se aos seus aposentos até a minha volta, quando decidiremos a respeito do seu comportamento. A senhora estava lívida. Ele vociferava em desequilíbrio. Misturava blasfêmias às ameaças, agitando-se lamentavelmente. Fernando tentou a esposa, trespassada de amargura. Por Deus! Fora, já disse. Para os seus aposentos imediatamente. Não me force a tomar uma atitude drástica. Dona Dolores, muito trêmula, afastou-se cambaleante e atordoada. Aos gritos, ele passou a dar ordens, mandando preparar os animais e 2 auxiliares para seguirem a Saragoça naquele momento. Meia hora depois, partia, furibundo a galopar, vencendo as distâncias. A mente, em febre, projetava-lhe imagens extravagantes e o ódio esfervilhava os nervos, quase produzindo-lhe um estupor. Dom Hidalgo, totalmente esquecido da tragédia que o enlutara, transformou-se em adolescente apaixonado. Não media esforços para agradar a amada. Passeios e recreações pelos arredores, jantares e recepções em casa, ofícios religiosos e presentes eram movimentados para que aqueles se tornassem dias inesquecíveis na memória da bela diva. Mateu facilmente esqueceu a desgraçada amante, logo substituída por jovens, outras licenciosas, quão irresponsáveis. Silenciando o drama íntimo, refugiou-se nos licores e vinhos capitosos que o amolentavam, deixando a irmã à própria sorte. Margarida, por seu turno, sentia-se totalmente dominada pelo anfitrião. Os seus sentimentos estavam dilacerados pelo punhal das ardilosidades do conde. Mimada como nunca e antevendo-se condessa, proprietária de valiosos recursos e bens, estava a ponto de tombar em definitivo nas garras do prazer antes do consórcio matrimonial. O bispo de Santa Maria extasiava-se ante a jovem e ciliciava-se longe dela. Um estranho sentimento o dominava. Era um desejo e raiva que se mesclavam, obrigando-o a estar presente no palácio mais a miúde, ao mesmo tempo fazendo-o sofrer por constatar a felicidade do pupilo. Mistérios da reencarnação. Encontros que fazem reencontrar-se almas para acerto de dívidas, para realizações enobrecedoras, para treinarem fraternidade legítima. E encontros outros que trazem tristes desencontros com tragédias de permeio. Aqueles seres volviam ao proscênio terrestre para corrigir erros e acertar deveres com vista ao futuro libertador. Insensatos e orgulhosos, pelo contrário, resvalaram na rampa das quedas graves. Somente quando o homem compreender a pequenez de ser pensante que é, ante a grandeza e majestade do ser criador, tornando-se humilde, logrará ascender, rompendo os grilhões que o retêm na retaguarda das paixões primevas. À noite, após o jantar, o píparo, com o corredor esplendente de luzes, Dom Fernando chegou à casa, mandando anunciar-se ao conde Del Pilar. Quando o mordomo notificou a inesperada presença do tarazonês, um frio percorreu o dono da casa e Margarida. O bispo de Santa Maria não pôde esconder um certo prazer, um riso fino, escarnecedor. Dom Hidalgo ergueu-se e foi receber o amigo, bem, digamos, melhor, o seu devedor. Abrindo os braços à porta, exclamou, forçando alegria. Bem-vindo ao lar, meu caro conde. Mas que surpresa! Por que não despachou um serviçal para avisar-nos? Sem poder conter a onda de revolta que o molestava, respondeu grave. Venho buscar a minha filha. Favor chamá-la e informar que viajaremos imediatamente.
Margarida ficará feliz por vê-lo. Entremos, ainda estamos à mesa. Dom Hidalgo passou a dar ordens para que os animais fossem recolhidos e os servos atendidos, mandando providenciar aposentos para o hóspede, que o surpreendia. Não se tome trabalhos, falou ríspido o recém-chegado. A minha presença será por breve tempo. Chame minha filha. Adentremo-nos até o corredor. Vamos ao lavabo. Repouse, meu amigo. Que se passa? Por que a exasperação? Serei franco e breve. Muito bem. O anfitrião antegozava os acontecimentos que se desenhavam, embora a aparência funesta de que se revestiam. De repente, o ar fez-se pesado. Na ampla antessala, atapetada, atulhada de móveis escuros e pesados, e iluminada por um candelabro central que descia do teto, de carvalho envernizado, o diálogo prosseguiu num crescendo desconcertante. O meu nobre amigo, falou Dom Fernando com a voz pastosa, enrouquecida pela emoção mal contida, não tenho direito de atrair a ingenuidade da minha filha e o meu leviano filho ao seu palácio sem a minha expressa autorização. Punirei ambos como convém, e não posso deixar de reprochar o seu comportamento, que estranho. Meu desejo, retrucou o saragossano, é o de retribuir as gentilezas de que fui objeto em Borja. Tais gentilezas são devidas a mim, não aos meus filhos, mais ainda arriscando de mácula o nome da nossa família, trazendo uma donzela para um lar onde a sombra da extinta condessa paira, dizendo-a, porém, ausente. É um grande, desnecessário risco para a sua honra, que não posso desculpar. O amigo insinua que meu palácio ou a minha pessoa não são dignos de receber uma jovem bela e nobre? Aceito suas palavras com um agravo. Já que o assunto assume proporções e num momento não esperado, notifico-lhe que Margarida, desde o primeiro instante, inspirou-me estranhado amor, com ela desejando consorciar-me. Maior razão está para merecer menos consideração, senhor conde, por expor minha filha aos seus sentimentos sob o meu teto, arriscando-lhe a dignidade, sem ao menos saber se a recíproca afetiva é verdadeira. A altercação atraiu as pessoas que se encontravam no refeitório. O senhor bispo e Margarida adiantaram-se e ouviram as palavras do conde de Alcalá. Dominada por estranho sentimento e receando o genitor, também não desejando perder a oportunidade, adiantou numa atitude irresponsável. São recíprocos, meu pai, os nossos sentimentos. Desejo casar-me com o conde Dom Hidalgo e aguardávamos sua presença a fim de organizarmos o esponsalício. Como se atreve? Reagiu o pai, espumando de raiva, desorientado, aplicou-lhe um tapa na face. Saiamos deste palácio infeliz, não há por que ficarmos neste antro de vícios. Segurou pelo braço da filha, que lhe escapou num gesto brusco. A cena chocante surpreendeu pelo inesperado a todos. O bispo acudiu à jovem, que se adentrou chorando, a correr para a intimidade doméstica. Alguns criados se apressaram para evitar algum agravamento da situação, porquanto, de um salto, Dom Hidalgo avançou, dispondo-se a retribuir-lhe o golpe. O visitante tomou da luva empoeirada e aplicou-a na face do outro, dizendo: escolha as armas e as testemunhas para decidirmos a ominosa questão. Eis aqui minha resposta, covarde, avançou, tresloucado, agredindo-o a bofetões. Os litigantes perderam o controle e se engalfinharam em luta feroz. Aos gritos da criadagem, os convidados separaram os nobres que vociferavam usando baixas expressões vulgares. Dom Fernando, atendido pelos serviçais, enfurecido, não sabia como fazer.
explodindo de cólera, ameaçou: matá-lo-ei e a essa vil megera, nem que seja a última coisa que farei, mesmo que me desgrace, desgraçado que já estou. Será sim, miserável, a última coisa que fará, redarguiu o viúvo. Levá-lo-ei ao cárcere e depois à loucura. Verá, canalha e mistificador. Amparado pelos serviçais, Dom Fernando rumou para a casa de amigos, enquanto se recompunha. O azedume tisnava-lhe o discernimento, e o ódio tornava-o inditoso. Os comensais que participaram do infeliz acontecimento deixaram-se agitar pelo exagero dos comentários, hipotecando solidariedade ao anfitrião. Ambos eram responsáveis pela desavença perfeitamente evitável. Coléricos e extravagantes, apaixonados e orgulhosos, acionavam-se com facilidade pela violência que neles irrompia vulcânica sob pretexto de somenos importância. Após acalmar a jovem, que foi acometida por uma crise nervosa, e deixando-a aos cuidados da aflita Amparo, o bispo desceu, acerenou os ânimos dos convidados, aos quais mandou servir licor digestivo, conduzindo o pupilo à biblioteca para parlamentar com tranquilidade. Dom Hidalgo estava mortalmente pálido e trêmulo. Não será duelando, iniciou o assunto, a correr desnecessários riscos que faremos justiça, limpando a honra do ultraje. Testemunharemos a agressão e amanhã despacharemos num correio a Madrid, a fim de tomarmos providências legais junto à corte. A calma na ação bem planejada, acentuou, é o melhor estratagema para o desforço. Alisando a face macilenta e cava, pigarreou, prosseguindo. Primeiro, destruí-lo-emos politicamente. Já em desgraça, como se encontra, o que será muito fácil. Ato contínuo, aniquilá-lo-emos economicamente. Nesse ínterim, serão realizadas as bodas com a menina Margarida, o que lhe constituirá bem aplicado corretivo moral, um golpe de mestre no seu orgulho. E quanto à ofensa, ao ultraje? Inquiriu Dom Hidalgo, deperecido pelo acesso de cólera. Nunca fui desrespeitado, menos agredido em minha própria casa. Tenhamos serenidade, justapôs Arguto. A vida é um patrimônio valioso demais para ser desperdiçado num tentame indigno. Duelará, sim, com as nossas armas, as da lei. Obrigá-lo-emos a saldar o débito e, como não pode fazê-lo, que dirão os que participaram desta cena? Induzi-lo-emos a concordarem conosco. Mais do que isso, faremos que a filha o odeie, técnica que a impedirá de escapar-nos. Realmente é um excelente plano, aqueceu o viúvo. Voltemos à sala e demos curso à nossa estratégia. Conforme programado, Dom Santa Maria exculpou o conde del Pilar, colhido pela cena, não pelo inesperado. Isso porque, acentuou o senhor de Borja, é um viciado nos jogos, inescrupuloso, que depende da alta dívida com o proprietário do palácio. Sabendo do amor que une o viúvo à sua filha, porque recentemente caído em desgraça política, tentou uma chantagem com o futuro genro que a rechaçara honrado. A cavilosa colocação dos fatos atendia agradavelmente a sua urdidura para a etapa final. Recusado pela altivez de Dom Hidalgo, explicou com hábil acento na voz, passou a agressão num gesto tresloucado, arriscando perder a vida, que já nada vale, porque sem honra, ou liberar-se do credor, reter a filha, não pagar a dívida. Um cuidadoso ardil de sua parte. O duelo concluiu ante a anuência dos parasitas que, pauradores, e se encarregariam de levar o infame escamoteamento da verdade às demais pessoas.
nas bases do desespero, somente lhe trará vantagens, na condição de padrinho, já nomeado por Dom Hidalgo. Mandarei devolver-lhe a luva imunda, acompanhada da carta de cobrança da dívida com apoio da justiça. Duelaremos com a arma de nossa escolha, segundo o seu desejo. E esta é a lei. Bravos! Aplaudiram, risonhos, os frívolos dependentes da abastança alheia. A reunião se encerrou sem maiores acometimentos. Quando Mateus se inteirou do fato, rebelou-se contra o pai, correndo a apoiar o futuro cunhado, por ser-lhe também um devedor já inveterado e sem compostura. A moça adormeceu depois de uma dose de calmante que a serva lhe ministrara. Os Montoyas, amigos de Dom Fernando, receberam o conde surpresos e ato contínuo angustiados ante a narração breve do acontecimento feita pelo amigo. Eram uma família da alta burguesia, abastados de tradição, que se instalaram na cidade há 3 ou mais gerações. Os seus ancestrais procediam da província de Navarra, e quando ali chegaram, certamente não foram bem aceitos pela comunidade que sustentava a vaidade de haver sido a capital do país, perdida para Madrid. As altas doações para a igreja, os benefícios prestados à comunidade, deram-lhe cidadania honorária, ratificada pelos descendentes que ali nasceram e construíram família. Dom José de Montoya, Pepe na intimidade, era homem probo, de costumes austeros e profundamente religioso, muito vinculado à La Virgem del Pilar, consequentemente ao seu santuário, do qual se fizera espontâneo benfeitor. Portador de gosto artístico e cultivava, na sua propriedade, a popular jota, as elegantes zarzuelas e a tonadila, então adotadas na província simultaneamente com o melodrama e a música de cravo, Soler e Ramos. Digamos que Dom Pepe era um protetor da música e do teatro, de que se fazia um grande aficionado. Fora ele quem firmara o documento do empréstimo para o amigo, sem exigir conhecer o conteúdo. Tomadas as providências para alojar o amigo e os seus áulicos após a higiene e acalmada a ira, inteirou-se pormenorizadamente do desagradável incidente, não sopitando preocupações. Ele conhecia o caráter do bispo de Santa Maria por ouvir dizer, e, por informações seguras, sabia um homem temível. Prontificou-se a apresentar desculpas em nome do amigo, restabelecendo as relações com que se poderiam evitar maiores danos, no que o conde, em absoluto, não concordou. Irei até as últimas instâncias, afirmou o tarazonês com o rictus de revingança. Ele tentou dissuadi-lo inutilmente. Apesar disso, prontificou-se a auxiliá-lo, a atendê-lo em todas as necessidades, rogando-lhe repouso e que aguardasse agora, em calma, o suceder dos acontecimentos. No dia imediato, um portador de confiança do bispo seguiu a Madrid, conduzindo uma carta minuciosa ao primeiro-ministro e documentos outros. O prelado rogava que o conde fosse destituído da função de confiança que ocupava em Borja, no seu lugar, nomeado Dom Hidalgo e seus bens confiscados pela impossibilidade de resgatar a dívida, passando-os, após pagamento dos impostos, à coroa para o seu legítimo proprietário, que era o credor confiante. Muito habilmente rogava ao rei, em face das circunstâncias, autorização para o consórcio da jovem Margarida com o seu pupilo, desde que o genitor, revoltado com as mudanças em Madrid, tombara em crise de loucura, produzindo escândalo e desacato, a quem tanto devia, impondo um duelo absurdo. Referendava os fatos com testemunhas, claro que venais, no entanto de valor, em circunstâncias que tais, apresentando gratidões e recomendando-se ao próprio rei, a infanta de Parma
e a Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro. Dialogando com Dom Pepe, no outro dia, Dom Fernando, embora não arrependido do gesto e disposto a levar adiante a disputa, reconhecia não dispor de recursos para arrancar a filha do palácio, já que esta, acompanhada pelo irmão, ali estava espontaneamente, a convite do conde, com a aquiescência da genitora que permitira a viagem. Ah, se fora há poucos dias, quando o ministro, o conde de Aranda, lamentou-se realmente infeliz, iria ali agora e arrancaria a força com auxílio das autoridades locais. Nestas circunstâncias, em Borja, a Condessa Dolores amargava-se as expectativas tristes entre orações à Virgem del Carmen de sua devoção e presságios atemorizantes. A violência desencadeada, numa reação indomada, seguia o curso da desesperação.